Shalom, boa noite. Como é que está seu trabalho? Eu tenho acompanhado seu trabalho nas redes sociais aí do centro de tratamento com essas crianças que têm dificuldade no aprendizado, né? Que tem todo o espectro do TEA. E hoje são vários estudos por que essas crianças estão assim. É uma endemia, né? Cada ano que passa mais cresce. E lembrando daquilo que entra em nosso tempo, que é o corpo do Espírito Santo, que é a alimentação, as vacinas e aquilo que dão para a criança no primeiro ano de idade. Que vai formar as ligações neuroendócrino-imunológicas para a homeostase, o equilíbrio da fisiologia humana. Parabéns pelo trabalho, eu tenho acompanhado, não só você, como outras docentes, outras pedagogas que têm feito esse trabalho mais individualizado diante da lei que hoje no Brasil nós temos esse trabalho da sala de aula. Você não tem paciente, você tem alunos, né, a reabilitar. Você é professora, você é pedagoga. Essa foi a sua formação acadêmica presencial de 4 anos de pós-graduação. Parabéns e que Deus te dê muito sucesso nesse trabalho com as crianças. A primeira infância nós sabemos que é a mais importante até os 7 anos. Ali a criança tem que ficar com os pais. Deixar as crianças com os avós, com empregada, com babá, com babysitter, com parentes, com amigo, para nós podermos trabalhar, não vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer. Que o cuidado tem que ser dos pais. Os pais cuidam dos filhos. Esse é o primeiro princípio dentro da criação. Crescer e multiplicar e assumir seus descendentes, sua prole. Por isso que o patriarca da fé disseminou toda a sua herança na face da terra por intermédio das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, aonde acreditamos na fé de Isaac e de Abraão. Do livramento que Abraão e Isaac tiveram. Isso, nós como um povo, devemos sempre agradecer a Deus e pedir preparo para essa hora da tentação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. A hora da tentação. De Apocalipse capítulo 3, todo mundo vai ser tentado individualmente. A salvação não é grupo do WhatsApp, a salvação não é pequenos grupos em casa, a salvação não são instituições, a salvação não são administrações e a salvação também não são sistemas. A salvação é você dentro do seu quarto, trancado, com fé, solicitando para o nosso sumo sacerdote celestial expiar a sua vida, te perdoar, tirar você da arrogância, da soberba, da suspeita, da indiferença e da taxação, lacração. Você elimina os componentes dos grupos do WhatsApp que você não concorda. A intolerância do Estado e da Igreja estão entre nós, no povo de Deus, nos grupos do WhatsApp, aonde os administradores eliminam os seus irmãos, ainda chamando eles de amado. A hipocrisia, né, da vida cristã, do amor do nosso Redentor revelado
em nossas vidas, na vida dos cristãos, dos igrejeiros, daqueles que professam fé no livro de crenças, nos catecismos, nos dogmas, nas tradições, nas falsas doutrinas, nos nomes de blasfêmias, no vinho da ira da sua prostituição. Estão embriagados espiritualmente, não discernem, ficam repetindo a mesma coisa e nessa relação romana, italiana, sentimental com esse Senhor Jesus Cristo, que é a igreja mãe, a grande Babilônia, a grande cidade, a que está assentada como rainha sobre os reis e governantes da terra, instituiu por intermédio do dragão, do inimigo de Satanás. A luta é entre Cristo e Satanás, irmã. Então, para você conhecer o decreto, para você ter conhecimento de como ele vai ocorrer escatologicamente, contínuo e sucessivo, dentro da linha do tempo do eterno, o calendário lunar. Você não pode ter Sexta-feira Santa, você não pode ter Natal, você não pode ter Ano Novo, você não pode ter dia de Santo Antônio, São João e São Pedro, e nem dia dos finados, senão você está perdido. Você crê no catecismo, num dia falso, cheio de festas, ritos, como é a Sexta-feira Santa, que é o pum da mentira e da doutrina, um dia santo no qual a Bíblia não ampara, porque a Bíblia diz que é o sétimo e não o sexto, o dia santo. Muito menos o primeiro também. Então, para nós entendermos o decreto da ciência, da NASA, da igreja apostatada, da igreja-estado que está na cidade de Sete Colinas, da mãe das prostituições da face da terra, você tem que saber diferenciar o calendário solar, do sistema solar, do Sol como Deus, e nós, um grãozinho rodando entre nós mesmos e entre esse Deus Sunday. O Dies Domini, da encíclica de J.P. II, o João de Deus, o Papa mais popular e respeitado de toda a história da Igreja Católica e do Estado Soberano Vaticano. Então você tem que ir pelo calendário lunar, o calendário da Bíblia. A lua nova, não é a lua cheia, porque aí é dia de bruxas e Dráculas. Satanás age na lua cheia. Deus age na lua nova. É a lua nova que é o cômputo de tempo. É ela que mostra quando é a Páscoa. Que dia é a Páscoa? A Páscoa não é um dia santo. Nós não precisamos nos retirar de nossas casas para nos reunir na Sexta-feira Santa do calendário gregoriano e do calendário cerimonial e de festas do Estado Soberano do Vaticano, da Igreja Católica. A Igreja Mãe, a Igreja fundada nos primórdios da era cristã. Essa é a primeira coisa. Para você compreender, você tem que sair de Roma, você tem que sair da igreja, você tem que sair do Estado. Você não pode votar, você não pode mais ficar nas filas dos bancos e das vacinas. Senão você vai perder tempo. Você vai perder tempo. Não corra mais atrás de leis do Estado e nem de leis da igreja como livro de crenças, porque
As doutrinas de demônio não estão na Bíblia, mas estão nos livros de crenças. A apostasia ômega, a apostasia final que precede a volta do nosso Redentor e Salvador, estão lá, são elas que amparam. Por isso que o Estado vai legislar, ele vai pôr uma lei que é um dos mandamentos e dogmas e tradições dos livros de crenças. Por isso que o povo de Deus está vivendo esse auge da apostasia, que é a apostasia ômega. Daí você vai para São Mateus 24 e Daniel 12. Abominação da assolação. Leia o que o nosso Salvador deixou falado pelos seus lábios em São Mateus 24, que lá foi o único sermão profético que o nosso Redentor fez quanto à história cristã na face da terra, nas civilizações ocidentais. Partindo de Israel, Samaria, para todos os gentios. O unigênito Cordeiro do Pai que tira o pecado do mundo. São Mateus, ele deixou escrito o que o nosso Salvador falou, que quando, pois, vis a abominação da assolação, predita no profeta Daniel. Então, São Mateus 24 com Daniel 12. São Mateus 24 mostra tudo dos eventos que vão acontecer depois da imposição da falsa adoração, dos falsos deuses, do falso mandamento. Até a volta do Messias, relatando todos os acontecimentos que acontecerão. Por isso que ele lembra das grávidas e das que amamentam, que não poderão correr, porque em São Mateus 24 diz: fujam. Você está certa quando já comprou o seu local de refúgio e está planejando em se retirar antes da prova, antes da tentação que há de vir sobre o mundo, antes da imposição da abominação da assolação, que nós, como um povo de Deus, a última geração, os remanescentes, os santos, que recebem bem-aventuranças, acreditam que seja. E vai para Daniel 12, aí você vê que nós seremos libertos, porque Miguel se levanta nesse tempo, depois do decreto, inicia-se o tempo de angústia. E o tempo de angústia de Jacó é só depois do decreto de morte. A gente vive um tempo de angústia prévio. Os princípios das dores do parto. E lá ele estipula o tempo, 1260, 1290, 1335 dias. E bem-aventurado quem chegar aos 1335 dias. Quem nega isso está cego, com a consciência cristalizada, preso aos livros de crenças. Preso a esse romantismo do Senhor Jesus Cristo, da Itália, de Roma, da Igreja Mãe. O Filho de Deus não é esse que a Igreja Mãe apresentou para suas filhas, os protestantes, e os protestantes estão de mão dadas com a Igreja Mãe nos livros de crença, nos catecismos e nas falsas doutrinas dos falsos deuses. Lua nova, abominação da assolação, fujam para os montes. 1260,
1.335 dias literais, finais. Shalom. O Todo-Poderoso Cordeiro nos abençoe e derrame seu Santo Espírito sobre todos nós, sobre o povo de Deus, como também autoriza os seus anjos a nos guardarem até o surgimento da nossa grande esperança.